o mercado ele é competitivo, né? Não dá para romantizar, ele é competitivo. Aquele que mais persevera, aquele mais se prepara, a chance dele crescer é muito grande. Você precisa se reinventar, você precisa atualizar, você precisa estar acompanhando o que está acontecendo para você sobreviver nele, porque senão ele janta mesmo. Porque quantos tombos você já tomou? Eu tomei um monte. Né? Você perguntar para mim assim, você já pensou em alguma vez em desistir? Já. Assim, né? Pô, não sei se eu cheguei a falar, vou desistir. Eu acho que eu nunca falei isso. Mas já cheguei no fundo do poço. Pô, fiz a escolha errada. Pô, será que fiz a coisa certa? Pô, eu remo, nunca ando. Pô, também já passou isso pela minha cabeça. Hoje é fácil olhar pra mim e falar, pô, é legal, hein? Tua vida vai bem, hein? Mas vai ver os tombão que a gente já tomou lá atrás, não é? Então, assim, não foi só flores no meio do caminho, né? Teve muito choro também. Eu acho que tem um mundo de oportunidades, né? E grandes desafios. A chegada da inteligência artificial, isso vai prejudicar, mas não vai ajudar, vai auxiliar. O mercado se adapta. Chegou a hora da inteligência artificial. Cuidar de pessoas, que é o que a gente faz, não vai cair da moda e não vai deixar de ser necessário, né? E aquele profissional que sabe cuidar dos alunos, dos clientes, dos pacientes, chama como for, vai ter sempre espaço. Vai ter sempre espaço. Porque é gente que cuida de gente, isso não vai perder valor nenhum. Você entendeu por que é um samurai? É exatamente por essa razão. Tem disciplina, tem seriedade, tem sinceridade, tem lealdade à profissão. Bem-vindos ao BushidoCast, um cast que está disponível no YouTube e também no Spotify, em vídeo e em áudio. E hoje a gente tem um convidado muito especial. E antes de trazer o convidado muito especial para você, eu quero te dizer o seguinte. Você sabe o que significa Bushido? Bushido significa o caminho do guerreiro. É o código de honra dos samurais. E ele é baseado em coragem, ele é baseado em disciplina, em respeito, em sinceridade, em lealdade, uma série de valores absolutamente importantes, desde aquela época do Japão feudal até os tempos atuais. Hoje, se a gente for falar de liderança, de gestão, a gente entende claramente que esses valores são super importantes para todo profissional, para toda empresa que precisa fazer bem feito o que quer fazer, tá certo? E aqui, no nosso BushidoCast, a gente só traz verdadeiros samurais para conversar com vocês, né? E o meu convidado hoje é um convidado muito especial, uma pessoa que comanda uma entidade da qual eu tenho o maior orgulho e respeito por ela, porque ela representa, para mim, me representa a nossa profissão, a minha profissão, a nossa profissão, você que está aí, e eu acredito demais nesse modelo de gestão que vem cada vez mais evoluindo. E hoje eu tenho aqui o presidente do CREF São Paulo, olha só, não é fácil trazer esse cara aqui, não foi fácil, esse cara é um grande cara que está fazendo um trabalho sensacional para o CREF São Paulo, que é o maior CREF de todo o Brasil. Rialdo Tavares, muito obrigado. Você é um samurai na nossa profissão, cara. Muito bem-vindo. Obrigado pela definição aí, agora eu entendi. Entendeu o BushidoCast? Agora eu entendi. Porque eu não conto para os convidados o que é o BushidoCast, só falei, vamos lá que eu vou te explicar, e eles só entendem na minha introdução. Rialdo, prazer estar com você aqui. Prazer é meu, Fábio. Somos obrigado. Contemporâneos da educação física, estudamos na mesma graduação, na mesma faculdade, uma diferença pequena de anos aí, mas assim, de ano, né? Na verdade, de um ano, viemos do esporte, os dois, né? E eu, cara, eu fico muito feliz em ter você aqui com a gente, tá? Eu sei que você está numa semana muito corrida e você foi muito generoso, né? Há poucos dias atrás nós nos encontramos na Alemanha, né? Ontem nós nos encontramos num outro evento e hoje você está aqui comigo. Assim, muito obrigado pelo seu tempo e é um prazer receber você aqui, cara. Fábio, primeiro de tudo, eu agradeço o convite. Quando você me fez o convite, eu sabia que a semana ia ser tumultuada mesmo, era o evento da Alemanha. Ontem a gente teve um evento muito grande de políticas públicas em Campinas, colocamos mais de 350 municípios lá, entre secretários de esportes, gestores municipais. Terminei o evento lá por volta das 3h30, 4 horas da tarde, fui para São Paulo, tinha o evento da CAD, que a gente se encontrou, e hoje está acontecendo a feira aqui em São Paulo e eu estava lá. Mas, acima de tudo, eu acho que, primeiro de tudo, você é um cara que representa muito a educação física, trabalhou muito pela educação física. Não seria justo dizer não. Independente de qualquer coisa, você tinha que vir aí na preferência, porque você trabalhou demais. Como você falou, nós somos contemporâneos de FEFISA, né? Coincidentemente, as nossas vidas sempre andaram próximas, né? Eu fui para o fitness, você também.
e a gente já deu consultoria na minha academia há muitos anos atrás, e eu não poderia falar não para você. Então, você tinha que vir para a preferência por tudo que você fez pela educação física. Eu acho que isso Cara, eu agradeço, não dá para ignorar isso, tá? Então, tinha que deixar as coisas de lado ou tinha que abrir um espaço para atender o teu pedido e o teu convite, e é uma honra estar aqui. Não, cara, eu agradeço demais. Eu acho que o que a gente fez é pouco perto do que a gente tem que fazer ainda, é verdade, muito. É verdade. Eu acho que você concorda comigo, eu acho que nós todos aqui, a gente tem um prazer em fazer as pessoas se movimentarem e ajudar as pessoas a cada vez mais se movimentarem. Você é um cara que vem da iniciativa privada, né? Você é proprietário de academia. Eu acho sensacional hoje alguém que está à frente do conselho, né? Viver, né? Isso é muito importante para você que assiste a gente aqui e presta bem atenção no que eu vou comentar, né? É muito importante, isso é minha opinião particular, tá? Muito importante ter um presidente do CREF, um cara comandando um órgão tão importante que conhece o mercado, que vive a dor do gestor, que foi professor, que é empresário e que sabe quais são realmente aonde as coisas acontecem no nosso mercado. E está à frente de um órgão que toma decisão, que dá diretrizes, que ajuda o mercado a se conectar, para a gente, assim, no meu entendimento, é um privilégio. Porque, assim, cada vez mais o Brasil, de maneira geral, eu acho que precisa ter pessoas à frente de tomada de decisões políticas, ou não, ou de políticas públicas ou privadas, mas que conheçam o dia a dia das coisas, que saibam, que conheçam as dores das pessoas e das empresas. Fábio, eu acho assim, ir para o CREF, na verdade, foi um convite que me surgiu há alguns anos atrás. Eu nunca tive a intenção de estar no conselho, né? E esse convite surge numa hora que eu não pensava, né? Pensei muito, refleti, entrei ali meio que por acaso, porque precisava fazer a inscrição de uma chapa, eu estava com tudo regularizado e era o último nome que tinha, e eu, para colaborar, falei, tá bom, põe, vamos ver o que vai dar. E você já esteve lá. A gente começa a reconhecer o conselho quando a gente começa a entender o papel do conselho. Porque quando a gente está aí fora, o conselho é um órgão regulatório e um cobrador de impostos, na verdade, né? Porque ele é uma autarquia federal. Então a gente precisa entender a formação de um conselho de profissão. Esse é o primeiro ponto. E parece que o profissional de educação física tem muita dificuldade. A gente também, eu tive esse momento que eu tinha dificuldade de entender esse papel. E a partir do momento que ele é um órgão público, ele se torna um órgão político. Ele é aceito dentro do gabinete do governador, ele é aceito dentro da Câmara Federal, ele é aceito dentro do Senado, porque muitas vezes uma associação particular não tem essa representatividade, porque ele não fala de modo público, né? Então, à medida que eu fui vivendo dentro do conselho, né, e obviamente que ali é um trabalho voluntário, você sabe disso, né, eu tinha que tocar as minhas academias, a gente vai entendendo que esses dois lados precisam conversar, né? E nos últimos anos veio esse rumor que o meu nome seria escolhido para ser estar à frente, na presidência dessa gestão de 25 a 28. E eu confesso para você que a minha decisão partiu de uma coisa. Eu acho que a educação física foi muito boa para mim. Eu fui muito feliz na educação física. Ela me trouxe coisas que eu não imaginei que ela fosse me trazer. Porque quando eu fiz faculdade, eu acho que nós somos na mesma época, a gente ouvia muito disso. Fazia a faculdade de educação física quem era atleta, né? Nós não tínhamos o cara que gostava de atividade física e partia para a educação física. Quem fazia educação física era atleta, né? E eu vim da Pirelli, vim do voleibol e fui fazer educação física. E ouvi de todo mundo, mas você vai fazer o quê com isso? E eu vou cuidar de gente, né? Então, na verdade, a educação física me retornou muita coisa. É claro que a gente também fez a nossa parte, né? Não se acomodou, foi atrás, estudou, se atualizou, aceitou desafios, mas a educação física me deu coisas e eu precisava retribuir isso para a educação física. Então, esse foi o poder de decisão, né? Vou aceitar porque toma tempo, é um cargo político, como eu falei, toda semana você tem que estar em Brasília, porque toda semana acontece alguma coisa lá, que pode prejudicar a profissão, que pode auxiliar a profissão, e você tem que fazer esses acompanhamentos dos órgãos públicos. Então, quando você fala que é importante, é verdade, você precisa sentir os dois lados, porque é um órgão regulatório, é um órgão que toma as decisões. Se você não sentir a dor de quem vai sofrer aquela decisão, né, ela é unilateral e nada constrói quando ela é unilateral, né? Então, quando você faz uma construção em duas mãos, tudo é melhor, né? Então,
o desafio maior está aí. Muito legal. A educação física vive uma expansão enorme. Eu acho que a gente tem aí, acredito que no Brasil, me corrija se eu estiver errado, próximo a 800 mil profissionais registrados no Conselho. Um pouquinho menos. Pouquinho menos, né? 615 mil no Brasil. No Brasil, 615? Dos 206 mil estão em São Paulo. Então, exatamente isso que eu ia te falar. A grande parte dessa galera está em São Paulo, né? Agora, de todo esse crescimento, né, essa expansão que a gente está vivendo, muitas vezes, para onde que o mercado está indo? Na tua opinião, para onde que a gente está crescendo? Aonde que a gente... E vou colocar uma outra coisa. Para onde a gente está crescendo e como é que você enxerga a nossa responsabilidade? Eu não estou falando do CREF, não. A nossa responsabilidade como profissionais maduros, experientes, o que a gente tem que ajudar esse mercado nessa expansão para que ela seja responsável? Eu acho que a gente precisa fazer uma linha cronológica aqui. Quando nós fizemos faculdade, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, né, mais ou menos, botar no meio para deixar eles pensarem. Né? Nós tínhamos dois mercados de trabalho. Ou você trabalhava com o esporte de base, normalmente nas prefeituras e em alguns clubes, porque as grandes equipes eram suportadas pelas prefeituras, com patrocinadores. Né? Era assim, você tinha a Pirelli em Santo André, que era a prefeitura mais uma empresa particular, aí tinha Votorantim em Sorocaba, enfim, você tinha algumas empresas particulares que incentivavam o esporte, mas normalmente as equipes eram da cidade. Né? E você ia para a escola. Não existia academia, não existia hospitais, não existia nada disso. Né? Você tinha duas linhas de trabalho. Ou ia para o esporte, quem era do esporte entrava nesse mercado, e quem não era ia para a escola. Né? Então, eu acho que a educação física tinha menos braços, menos caminhos a seguir. Durante todos esses últimos anos, esse leque aumentou. O fitness se desenvolveu, nós ganhamos uma relevância e isso é graças ao trabalho de alguns profissionais, invadimos a área da saúde. Sim, né? Perfeito. Então, bons profissionais que estudaram, que foram atrás e que conseguiram espaço em hospitais, que ganharam respeito disso tanto que hoje somos reconhecidos como profissionais da área de saúde. Dentro das 14 linhas, das 14 profissões da área de saúde, somos uma delas. Né? Uma coisa interessante, nós tivemos nos últimos dois anos, nos últimos 4 anos atrás, dentro do FICAFES, o FICAFES é um fórum das 14 profissões da área de saúde. Tá? É um órgão onde todos os profissionais, cada profissão regulamentada da área de saúde tem um representante. E a educação física esteve à frente da presidência durante 4 anos, né, na presença do professor Valdecino. Então, assim, não só fazemos parte, como assumimos o papel da liderança. Né? E ali você tem a medicina, você tem a farmácia, você tem a biologia, a psicologia. Então, assim, temos um espaço garantido. Então, acho que a educação física cresce e ganha uma área que nós, na nossa época, não tínhamos. Você mantém o escolar, né? E a gente vem com fitness, que hoje eu não sei se a gente chama de fitness ou se chama de wellness, né? Porque o mundo, depois pós-pandemia, tornou um mercado tão enorme, né? Surgiu tanta possibilidade, que hoje a gente não fala mais do esporte, né? A gente tem que mudar esse conceito, a gente tem que falar de atividade física, a gente tem que falar de movimento, a gente tem que falar de mental health, a gente tem que falar de muita coisa, né? E aí como a vida é um ciclo, a gente volta lá nos primórdios do mens sana e corpore sano. Perfeito. Né? Então eu acho que essa ampliação de mercado se deu por vários fatores. Né? E numa cronologia mais ou menos bem simplória aqui, eu acho que é esse o mercado que ela foi. Então, acho que, respondendo a primeira parte da sua pergunta, eu acho que por que nós crescemos tanto? Né? Então, agora, para onde vai? Eu acho que tem um mundo de oportunidades, né? E grandes desafios. A chegada da inteligência artificial, isso vai prejudicar, mas não vai ajudar, vai auxiliar. O mercado se adapta. Né? E quando você fala de inteligência artificial, nós não estamos falando da educação física. Nós estamos falando da medicina, no direito, tudo. O mundo é um novo momento. Né? O mundo de tempos em tempos tem transformações. A chegada do rádio e da televisão, a chegada da internet, a chegada do telefone celular. E entre nós aqui, nós vimos boa parte de tudo isso. Né? Chegou a hora da inteligência artificial. Então, assim, é uma nova revolução tecnológica para o mundo que vai ter uma novidade. Para onde a gente vai? Né? Eu acho que cuidar de pessoas, que é o que a gente faz, não vai cair da moda e não vai deixar de ser necessário nunca. Né? E aquele profissional que sabe cuidar dos alunos, dos clientes, dos pacientes, chama como for, vai ter sempre espaço. Né? Vai ter sempre espaço. Porque é gente que cuida de gente, isso não vai perder valor nunca. Verdade. Rialdo, quando você assumiu o CREF,
a gente estava conversando, e eu acho que você falou uma coisa muito legal, e eu gostaria de aprofundar contigo aqui. Você trouxe um projeto baseado em 3 pilares. Eu queria que você explicasse isso, né? Porque assim, eu vejo, eu que vivenciei tanto a primeira fase do conselho, logo que aconteceu a regulamentação, onde nasceu o CREF, eu era um dos conselheiros, né? Tanto na primeira gestão quanto no segundo grupo. Eu estava lá, estava presente. E estava presente porque eu sempre acreditei na profissão e continuo acreditando muito, né? Tenho o maior orgulho disso. E eu vejo que muitas vezes as pessoas que fazem críticas ao conselho, ao sistema, elas muitas vezes não sabem nem qual é o papel do conselho. Exato. Às vezes eu estou fazendo uma palestra, estou dando um curso, e alguém faz uma pergunta e muitas vezes faz uma crítica, aí eu pergunto, você sabe qual é o papel do conselho? Sabe qual é a diferença entre um conselho, entre um sindicato e entre uma associação, por exemplo? A pessoa não tem a menor ideia do que é o papel do conselho. Então eu vejo muita gente fazendo críticas ou falando coisas sem a menor consistência, simplesmente reproduzindo algo que a incomoda sem ter realmente informação. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, né? Que a gente, obviamente, precisa sempre esclarecer, e cabe a nós, né, profissionais, e ao conselho, obviamente, e eu me sinto parte dele, lógico, né, independente de estar lá ou não como conselheiro, eu sou profissional, eu represento, né, de esclarecer isso. Tá. E estou falando tudo isso porque quando você vem com a sua nova gestão, com o seu novo programa, com o seu novo time, você vem com um projeto baseado em 3 pilares. Eu queria que você explicasse isso para a galera, porque acho que é muito importante, tem a ver com essa dor que eu vejo que a galera tem. Tá, então vamos lá. Primeiro de tudo, qual é o papel do conselho? O papel do conselho, por lei, e não é o Conselho de Educação Física, qualquer conselho de profissão, ele tem 2 funções básicas: orientação e fiscalização. Perfeito. Ele tem essas 2 funções. Sindicato, piso, disputa salarial, isso tudo com o sindicato. O conselho pode participar dessas decisões, intermediar essas decisões entre patronal e profissional? Lógico que pode fazer parte, é o mesmo setor que está trabalhando, mas a função do conselho tem 2, fiscalizar e orientar. Quando eu assumi a gestão, Fábio, eu tinha 3 pilares. Um deles era, primeiro assim, o profissional não entende isso, ele não tem essa informação que a gente acabou de dar. Simples, mas a gente não tem. Perfeito. Quem o conselho fiscaliza? Ele primeiro fiscaliza, ele fiscaliza todo mundo no mercado. Na teoria, aonde cai a fiscalização? No profissional, alguém que está atuando e não é um profissional da educação física, né, o que a gente declara como exercício legal da profissão. Então, você fiscaliza para saber quem é profissional e quem não é. Esse é o primeiro ponto. E a gente fiscaliza aquele profissional da educação física que é formado, que tem o registro e não cumpre o código de ética. Perfeito. Os outros, a gente tem que orientar. Aquele que é profissional, que é formado, que está registrado e está trabalhando de forma honesta e justa, ele precisa ser orientado. Então, a primeira coisa foi levar essa informação. Como que você leva essa informação? Precisa falar, você precisa comunicar. O conselho nunca teve um departamento de marketing, a gente cria um departamento de marketing. A gente trouxe um especialista, um cara do mercado de marketing, não especializado em conselhos, mas um cara de marketing, né, que entendesse um pouco de mercado, e montamos uma equipe lá dentro. Trouxemos uma equipe para dentro. Hoje a gente tem uma jornalista, hoje a gente tem um editor de vídeo, hoje a gente tem uma equipe de marketing. A gente tem uma mini agência lá dentro, né, um time completinho lá. Então a gente traz esses caras passam a viver todos os dias o assunto educação física. Lá dentro, eles estão lá dentro, né? Tudo chega para eles. Então esse cara começa a entender como é que ele tem que falar com o profissional de educação física. Entra numa rede social e vê todas as críticas. Começa a responder esse cara. A gente começou a abrir um diálogo disso. Para você ter uma ideia, em 2025 a gente conseguiu montar esse departamento em abril de 2025. Foi quando a equipe foi contratada. Contratei primeiro o diretor, ele montou a equipe dele. Em abril nós tínhamos essa equipe montada. Nós saímos de 86 mil visualizações em 2024 para 5 milhões e 200 mil visualizações no final de 25. Né? E já batemos 3 milhões de visualizações no primeiro trimestre desse ano. Então, assim, por quê? Porque nós estamos levando informação, nós estamos mostrando para o cara o que serve o conselho. Um dos pilares era
fazer a aproximação aos profissionais de educação física e aos PJs, né? Paralelo a isso, a gente construiu alguns times lá dentro que estão indo para as ruas trazer esses profissionais. Criamos um departamento que a gente chama que é um diretor de relacionamento para políticas públicas. Esse cara tem um outro time, tá, que são profissionais de educação física voluntários, que a gente chama de delegados, né, que a gente nomeia os delegados, e fomos escolhendo esses delegados em regiões de estados. Esse time, em particular, só cuida de setores públicos, secretarias municipais, SESI, que não é público, mas, né, mas com esses setores. Criamos um terceiro, que você já esteve lá, é uma Câmara de Ensino Superior, que cuida de assuntos de ensino superior. Perfeito. E com essa Câmara a gente se aproximou de todos os coordenadores de cursos de educação física. Durante 25, nós fizemos 5 encontros nas regiões onde a gente tem sede, convidando todos os coordenadores de curso para ouvir o que esses caras têm para falar. Porque está na mão deles o futuro profissional do mercado. Perfeito. Então, o que a gente faz? A gente dá um suporte, né, naquilo que a gente tem de mais sagrado, que é capacitação. Nós temos hoje no Conselho profissionais da área do fitness, da saúde, do treinamento esportivo, da recuperação, de tudo quanto é tipo de mercado que o mercado vive. Então, se a prefeitura precisa de uma capacitação em saúde da mulher, eu tenho alguém lá dentro que pode dar palestra. Então, esses times estão num campus de batalha. Hoje a gente sai para a rua com esses times, trabalhando com coordenadores de faculdade através desses encontros. Fizemos um aqui já em São Paulo no começo do ano. Todas as universidades estavam, inclusive a USP, que, né, tinha uma certa distância do Conselho. Trouxemos a USP para dentro do Conselho, né, o que é importantíssimo, a USP está dentro do Conselho, como todas as outras particulares ou públicas estão dentro do Conselho. E hoje a gente dialoga com esses públicos. Então, além da ação ir para as redes sociais, a gente tem gente em campo trabalhando a imagem do Conselho e ouvindo o que essas pessoas querem. Porque se eu não ouço o que esse cara tem de dúvida, como é que eu vou esclarecer? Né? Então, é isso que a gente vem fazendo. A gente foi para a rua. A gente sai da rua Líbero Badaró, certo? E vai para a rua. Né? Precisamos botar na rua. Temos hoje 6 sedes, além da Líbero Badaró. Né? Temos uma na Praia Grande, temos em Campinas, temos em Sorocaba, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. Essas sedes foram compradas próprias e a gente precisava botar gente lá para dentro. Né? Então hoje, dentro dessas sedes, a gente tem dentro dessa equipe de relacionamento um responsável em trabalhar toda a região que tem a sede ali. E ali a gente oferece a sede, o anfiteatro, para que eles façam encontros das prefeituras. Nós estamos trazendo as pessoas para dentro das nossas sedes. E o que a gente quer com isso? Que o Conselho tenha um papel mais ou menos como funciona a OAB, a Casa do Advogado. Que ele use o espaço. Perfeito. O espaço é dele, ele paga anuidade para ter, então o espaço está lá. Então ele tem que usar. A gente tem uma estrutura de áudio e som. Então, nas parcerias, a gente empresta isso e a gente passa a ter as pessoas... A gente foi para fora, foi para a rua e agora a gente está trazendo essas pessoas para dentro das nossas sedes. É o suficiente? Não. A gente tem cidades importantes, mas custa, é caro manter essas sedes, né? Assim, né? A gente está dentro dos nossos orçamentos. Aí precisamos ampliar o braço do Conselho. Fechamos uma parceria com o Poupa Tempo. A gente passa agora esse ano a inaugurar 3 poupa-tempos. A gente vai fazer um piloto dentro da cidade de Araçatuba, dentro da cidade de Bauru e dentro da cidade de São José do Rio Preto, que é onde a gente identificou os maiores números de profissionais de educação física nas regiões que estão a mais de 100 quilômetros dessas nossas sedes. Então a gente está se aproximando, é um teste menor, nós vamos ter 2 balcões de atendimento, né? Mas a gente vai facilitar o serviço e a aproximação desse profissional. Então assim, eu não consigo trazer todo mundo para dentro do Conselho, então eu preciso levar o Conselho para as ruas. É isso que a gente vem fazer. Isso é muito legal. Eu já renovei, eu já tive fase que eu fui renovar a minha carteirinha lá no Parque de Ibirapuera. Isso que tinha uma ação lá e eu acho isso sensacional, porque... E outra coisa, escolher o Poupa Tempo é interessante pra caramba, né? Porque o Poupa Tempo, eu inclusive essa semana fui renovar minha habilitação. O serviço é um padrão de qualidade elevadíssimo. É um negócio impressionante a qualidade. Sem dúvida. Então isso é muito bacana. Cara, eu fico feliz de escutar isso, né? De verdade, a gente fica muito feliz. A gente sabe, eu tenho uma consciência, com certeza vocês todos, o grupo, né? Teu time todo ali, você tem um time de primeira linha fortíssimo trabalhando hoje em prol do Conselho. E eu acho que a educação física está numa fase muito positiva, porque vocês estão conseguindo fazer uma coisa legal, e eu vejo isso, né? Que é agregando valor.
quando eu falo agregando valor, vocês estão integrados com a CAD, vocês estão integrados com os servidores públicos, vocês estão integrados com a iniciativa privada, né? Vocês estão todos os eventos, vocês estão presentes, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu acho isso fundamental. E uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui e te trazer, um outro ponto que vocês estão fazendo, e eu queria que você até explicasse isso, né? A estratégia do CREF de se aproximar e colaborar, e não simplesmente cobrar das empresas, dos CNPJs. Tá. Porque, cara, para o CNPJ, muitas vezes o cara fala, pô, eu tenho que pagar essa taxa. Por que eu pago essa taxa? Então, a partir do momento que você se aproxima desses caras e conversa com eles e orienta esses caras, eu vou te dar um exemplo. A gente faz consultoria há 32 anos de academia. E toda vez que a gente monta uma academia nova num lugar, a gente tem uma política dentro da... É um processo dentro do meu negócio. Talvez você não saiba. E muita gente não sabe disso. Só quem já vivenciou o que eu vou falar. Vou dar um exemplo. Nós montamos uma academia em Porto Alegre. Quando a gente está em obra, sabe o que eu faço? Eu pego os donos, ligo para o presidente do CREF ou para o representante e a gente marca uma reunião. Lógico. E pede para ir lá. E a gente vai lá e eu, até como profissional da área, apresento os donos, que muitas vezes são da educação física ou não, eu apresento para o presidente do CREF ou para a diretoria daquele CREF, daquele estado, para dizer o seguinte: nós estamos montando um negócio e a gente, antes de vocês irem nos fiscalizar, eu quero orientação. É isso. A gente quer orientação. É isso. E aí, as primeiras vezes que eu fiz isso, Rialdo, tanto o presidente quanto a diretoria, no caso, quem atendeu, a gente olhava e falava assim, mas ninguém nunca fez isso. Eu falei, eu sei, mas a gente está fazendo isso porque a gente quer fazer tudo tão direito e tão certinho, só que a gente quer começar com vocês. Inclusive, a gente quer que vocês estejam no dia da inauguração lá do evento, para vocês conhecerem Lógico. o projeto. Se quiserem antes na obra e ver o que a gente está fazendo, vejam. Né? Então, assim, eu estou falando isso porque eu sei que a política de vocês hoje é trazer e se aproximar. E antes disso, eu aqui do meu lado, já estava trazendo, tentando aproximar isso porque eu acho necessário. Aí, Fábio, assim, o primeiro pilar era a gente se aproximar do profissional de educação física. Perfeito. Né? Esse foi o primeiro. O segundo é justamente esse. É a prestação de serviço de forma excelência. Eu preciso te atender com excelência. O profissional de educação física e o CNPJ, eles têm que se atender com excelência. São eles que movem o mercado. Né? Nós estamos ali, de novo, é a casa do profissional de educação física. Né? E o CNPJ, a gente precisa entender, e o profissional tem que entender, que o empregador ele não é inimigo, todo mundo joga do mesmo lado. Né? Todo mundo joga. Se o setor foi bem, todo mundo vai bem. Pois né? Então a gente precisa parar com aquela ideia que o empregador ele é oportunista e tal. Quando a gente fala no nosso setor, e você que fez milhares de consultoria, qual o percentual? Hoje tem um pouco maior, mas durante muitos anos, eu vou arriscar dizer que não é a minha especialidade, é a sua. 90% das pessoas que empreendiam em academia eram profissionais de educação física. Eu estou errado? Perfeitamente. Né? Então, assim, é o professor que resolveu empreender. É um cara que tem um tino um pouco mais comercial e falou, não, eu vou partir para o meu próprio negócio. Hoje nós temos os fundos entrando, que o negócio cresceu e tal. Mas durante até 5 anos atrás, 90% dos responsáveis pelo CNPJ eram profissionais de educação física. Então, assim, ele só mudou de lado, não, ele só está em outra posição. Ele nem mudou de lado, ele só está em outra posição. Então, o segundo pilar era prestar um serviço, fazer com que a máquina administrativa fosse eficiente e na excelência. Então, quando eu falo para você que a gente fiscaliza o mau profissional de educação física ou aquele que não cumpre o código de ética, corrigindo aqui minha frase, e aqueles que não são profissionais, a gente tem que orientar todo o resto, que é a grande massa, né? E levar essa orientação. Né? Então, hoje, a gente, conversando nas feiras que a gente encontra, os donos de academia, pô, eu estou precisando de uma ajuda do CREF, o que você precisa? É óbvio, o que você... Não, eu estou com um problema, como é que eu faço com o RT? Vai no conselho, nossa diretoria toda segunda-feira, X horário, vai lá, a gente vai se receber. A porta tem que estar aberta para esse cara. Né? Então, orientar faz parte desse segundo pilar, é a prestação de serviço
na excelência, da melhor forma possível. Ele tem que entrar no sistema do conselho, a gente ainda está um pouco longe disso, mas já mudou bastante. Ele tem que entrar no WhatsApp ali e ser atendido. A gente tinha uma fila de espera que batia 16 horas. Né? A gente hoje tem uma fila de espera de 2 minutos. O cara mandou um WhatsApp ali, acaba respondendo. Como toda tecnologia, de vez em quando dá uns paus, né? Não vou mentir aqui, Sim, porque né, os caras vão falar que estou mentindo. Mas assim, é lógico que de vez em quando dá uns paus na tecnologia, o sistema cai, não funciona alguma coisa, e a gente acaba ficando com um período maior. Mas veja, essa orientação do que ele deve ser feito, você diminui muito a fiscalização. Porque o cara já está orientado em como ele deve fazer. Isso. E melhor, se por acaso, depois da orientação, ele estiver fazendo errado, é porque aí é maldade. Aí ele merece ser fiscalizado. Exatamente. Né? Porque ele Exatamente. foi orientado. É. Agora, como é que eu saio cobrando alguém que ele nem sabia o que ele tinha que fazer? Não dá para dar prova antes da matéria antes. Né? Exato. Então a gente vem vindo com esse segundo pilar, que é esse atendimento da melhor forma possível, com excelência, né? Que a máquina administrativa funcione com excelência. E é através da orientação, não vai ter outro caminho para ela funcionar bem. Então o cara tem dúvida, vamos ajudar. Né? Ele não sabe o que é, vamos informar. Vamos levar essa orientação. Então é isso que a gente vem fazendo nesse segundo pilar, era essa, a máquina administrativa sendo usada de forma na excelência do atendimento. Eu acho isso sensacional, cara. Eu acho isso super importante. Eu vou mudar um pouco o tema aqui e aí vou dizer para você, acompanha o nosso canal, ó, Bushidocast, tá no Spotify, tá no YouTube, comenta, compartilha, manda pergunta, a gente está ativamente lá para conversar com vocês, tá certo? Estou conversando aqui com o Rialdo Tavares, presidente do CREF São Paulo. Hoje ele está à frente do maior CREF, que representa aí praticamente 30% do sistema. De todo o sistema brasileiro. É gente pra caramba que tem embaixo. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, quero saber a tua opinião sobre o profissional da educação física. Né? Cara, muitos profissionais entram na educação física por paixão, né? Porque gostam do esporte, porque gostam de gente, porque gostam disso. Mas poucos conseguem transformar isso numa carreira sólida. Quando eu falo carreira sólida, eu estou falando assim, uma carreira que vai gerar frutos positivos em todos os aspectos. Propósito, dinheiro, reconhecimento, uma coisa ampla. Como é que você enxerga tanta gente entrando no mercado, porque o volume de entrada tem sido muito grande, mas como é que você enxerga esses caras transformando isso numa carreira sólida? Fábio, eu vou ser honesto para você. Eu acho que é um funil. A profissão ela é um funil. Qualquer profissão ela é um funil. Né? A gente veio de esporte. Esporte ensina a gente muito bem isso. Você é bom, mas com o passar do tempo só vão ficando os melhores. E depois, no final, chega um melhor, que é o campeão. Né? Para você se tornar um campeão olímpico, você superou todos os melhores. Né? O que fez essa diferença? A dedicação, o treinamento, né? O empenho. E eu acho que, numa escala um pouco menor, eu acho que qualquer sucesso, né, do topo da carreira, de qualquer profissão, é mais ou menos igual. Você começa com muita gente, você falou assim, quantas pessoas entram no mercado? Em São Paulo entram 6 mil por ano. Tá? Entram 6 mil por ano. Então, assim, entra todo mundo. E acho que aí começa um erro que não é culpa de ninguém. Como você falou, muitos optam para fazer educação física por amor à atividade física. Né? Qual garoto não sonhou, qual garoto brasileiro não sonhou em ser o jogador da seleção brasileira de futebol, um dia disputar a Copa? Todo mundo sonhou isso. Né? Quantos chegam lá? 22. Pois é. Né? Então, o funil é muito grande. E na carreira não é tão apertado assim, lógico que tem espaço para mais gente, mas eu acho que funciona da mesma forma. Quem chega lá? O cara que é mais perseverante, o cara que vence mais obstáculo, o cara que muitas vezes aguenta muito mais sapo, porque a gente, para chegar, tem que aguentar muitas vezes. Porque você não está sempre na posição de comando. E mesmo quem está no comando, todo mundo, um depende do outro. É impossível você achar que você vai chegar em algum lugar andando sozinho. Não vai. Né? Você tem que ter um trabalho de equipe, tem que ter o respeito do teu momento. Então, assim, o sucesso da carreira ela vem através de muita perseverança. Né? Então, assim, se 7 mil forem extremamente perseverantes, 7 mil vão chegar. Um vai dar um passo à frente, porque tem espaço para um no comando. Tem espaço para 7 mil no comando. Né? E aí vem o processo da seleção. Não só natural, o talento influencia. Eu acho que tem muita gente que é talentosa. Né? E com esse cara entre dois bem treinados e com o talento, infelizmente vai sobrar porque o talento e o bem treinado. Só talento não resolve, só esforço ajuda muito. Né? Mas não é o fator decisivo. Então eu acho que qualquer profissão, e na nossa,
hoje, voltando à nossa época, sem ser aqui muito nostálgico, nós tínhamos quantas faculdades de educação física? Hoje são mais de 200 cursos no estado de São Paulo. Né? Então, assim, houve uma facilidade desse ingresso no curso de educação física. Né? Nós que gostamos, entendemos que é uma faculdade maravilhosa para ser feita, né? Mas entre estudar e transformar aquilo no seu trabalho diário, de 8 horas ou 14, 15, muitas vezes que a gente trabalha, é bem diferente. E eu acho que existe um pouco dessa frustração de uma escolha que não é só na educação física. Quando a gente começa a medicina e não é aquilo, faz o direito e não é bem aquilo, né? Porque é um problema cultural. A gente tem que tomar decisão numa profissão aos 17 anos. Né? Infelizmente, a gente tem que tomar essa decisão quando você está no vestibular. Né? Então, eu acho que uma parte é um problema cultural nesse sentido, a outra parte é o mercado, que ele é competitivo, você tem que sobreviver no mercado, né? E você precisa se reinventar, você precisa atualizar, você precisa estar acompanhando o que está acontecendo para você sobreviver nele, porque senão ele janta mesmo. Não adianta romantizar aqui. Né? Acho que não existe isso. Né? Então, eu acho assim... Mas tem aquele que precisa chegar, alguém vai chegar. Né? Alguém tem que chegar. Quem chegar é aquele que persevera mais, aquele que está mais antenado e aquele que fala, não vou desistir. Porque quantos tombos você já tomou na vida? Eu tomei um monte. Né? Você perguntar para mim assim, você já pensou em alguma vez de desistir? Já. Assim, né? Pô, não sei se eu cheguei a falar, vou desistir. Eu acho que eu nunca falei isso. Mas já cheguei no fundo do poço. Pô, fiz a escolha errada. Pô, será que se fiz a coisa certa? Pô, eu remo, nunca ando. Pô, também já passou isso pela minha cabeça. Hoje é fácil olhar para mim e falar, pô, é legal, hein? Tua vida vai bem, hein? Mas vai ver os tombão que a gente já tomou lá atrás, não é? Então, assim, não foi só flores no meio do caminho, né? Teve muito choro também. Né? Quantas vezes, pô, eu fiquei sozinho no meu carro ali e pensei, puta, o que eu estou fazendo errado? Né? Mas o que eu estou fazendo errado é buscar um caminho certo. Né? Não é só achar, não, vai dar certo. Não dá. Então, eu acho que não adianta. O mercado ele é competitivo. Né? Não dá para romantizar, ele é competitivo. Aquele que mais persevera, aquele que mais se prepara, a chance dele crescer é muito maior. Eu acredito muito nisso, acho que eu não tenho dúvida, acho que toda profissão, né, ela precisa ter o desenvolvimento e o desejo real de você. Você só vai ser campeão, é o que você falou, se você quiser ser campeão e se você tiver realmente garra lá dentro de você para construir aquilo com consistência. E na carreira não é diferente, eu acredito disso também. Se me permitir, vou acrescentar mais uma coisa. O fato de você estar fazendo sempre a coisa de modo justo, honesto e perseverante, o mercado te olha. Sim. Tem sempre alguém te olhando. Sim, também tem sempre alguém de longe olhando o que você está fazendo. Se você estiver fazendo a coisa certa, o resultado vem. Mais cedo ou mais tarde. Se ele não vier de forma direta, ele vem por uma forma indireta. Mas ele vem. Né? Então, assim, olhar para frente, botar a meta, foco. A gente estava entrando nessa sala aqui, você falou assim, eu sou um cara muito de foco. O foco é ter foco, não adianta. Onde você quer chegar? Né? Exatamente. E tem que mergulhar de cabeça, né? Não dá, né? Não existe o presente, né? Não vem de graça, ele vem com muito esforço, né? E não é para mim, é para qualquer um, né? Talvez alguns por um benefício da vida partam de uma situação um pouco melhor, privilegiada, teve um pouco mais de oportunidade, mas assim a responsabilidade dele é chegar mais longe também, né? Então é proporcional, então não tem refresco. A gente viveu, né? A gente vive, na verdade, e eu acho que talvez isso, principalmente a nossa geração, a gente viveu uma coisa, sem querer ser nostálgico, mas trazendo para a realidade. Eu não sei se você vivenciou a mesma coisa que eu. Né? Eu venho de um ambiente familiar que sempre teve uma relação com o esporte. Né? Então, para mim, foi muito fácil, porque eu vim do esporte desde cedo. Eu comecei com 4 anos fazendo judô. E quando eu decidi fazer educação física, mesmo assim, a galera da minha família olhava para mim e falava assim, educação física? Ô menino, você é um menino inteligente. Tem potencial, né? Potencial. Ouvimos isso. Você vai fazer educação física? Você também deve ter ouvido, como vários dos nossos colegas contemporâneos escutaram isso. E aí eu pergunto para você, você acha que hoje isso ainda existe? Não acho, bom. Não acho que exista hoje. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de fazer isso. Eu acho que o mercado está sendo visto de uma outra forma. Né? Não acredito que hoje um jovem receba esse conselho da família. Perfeito. Né?
Eu acho que o mercado está mostrando que existem oportunidades de crescimento enorme. Nós temos no Brasil hoje a terceira maior empresa de fitness do mundo. Ela é brasileira. Né? Então, assim, ela é 100% brasileira. Né? Então, ela nasceu aqui dentro, representa uma fatia enorme no mercado, é um case mundial. Né? Então, assim, virou meme na internet. Então, quando você chega nesse ponto, é possível. Né? Então, eu acho que hoje o mercado dá exemplos, e nesse momento que a gente está vivendo no setor fitness principalmente, né, que toda hora surgem redes de academia, né, nós temos dinheiro de fundo. O fundo não colhou na nossa época. Sim. Os caras nunca se interessaram. Hoje os fundos estão olhando com bons olhos. Né? Então, eu não acredito que hoje um jovem que decida tem essa resistência. Não, eu vejo isso de forma muito parecida, muito como você, e vou um pouco mais longe até para dar mais informação que você conhece, que é o seguinte: a gente está falando dessa rede de academia, Sim. que é a Smart, que é fenômeno. Sim, né? sim. A gente está falando, por exemplo, do segundo maior mercado de academias do mundo, que é o Brasil. Exatamente. E o Brasil inteiro, por exemplo, nós aqui na Fitness Brasil, a gente produz o panorama setorial. O panorama setorial, que é produzido pela EY, a Ernst Young, que é uma baita de uma consultoria empresarial super reconhecida no mundo inteiro, a gente produz esse documento em 3 idiomas. Nós estamos na fase de produção da 5ª edição já. Tá? E ele sai em inglês, em português e em espanhol. Referência. E é interessante demais eu dizer para vocês o seguinte: o quanto a gente recebe de informação de outros países pedindo a informação, pedindo os dados. E a gente, obviamente, dissemina isso para tudo quanto é lugar. E cada vez mais isso tem sido presente. Então, ou seja, hoje o mundo, para você ter uma ideia, o mundo tem hoje 3 grandes documentos. Tem o Global Report da HFA, que era a referência principal. Aí depois tem um documento europeu, o Euroactivity, e temos o Panorama Setorial Brasileiro. São os 3 maiores documentos hoje do mundo. E nós aqui na Fitness Brasil também hoje nos tornamos o terceiro maior evento, entre o segundo e o terceiro maior evento do mundo. Eu posso dizer para vocês assim, o que é a Fitness Brasil Expo. E eu posso dizer para você assim, somos o maior evento da América hoje, né? Porque a gente está indo para 38 mil metros quadrados. Então, o Brasil hoje é uma referência muito importante no mundo do esporte, da educação física e das academias, a ponto da gente falar assim, realmente não tem mais condições de um pai ou uma mãe chegar para o filho e falar por que você vai fazer educação física. Eu tenho muita segurança disso. Isso é muito legal. Né? Eu tenho muita segurança disso. Muito bom. Cara, então, eu acho que esse problema do reconhecimento profissional a gente tem saneado bastante com tudo isso. Acho que são dados importantes que a gente começa a falar, cara, a nossa profissão tem valor. Eu acho que isso é um marco histórico, fundamental para a gente. Tá? Também acho, concordo com você. Esses dados todos aqui que você trouxe, que a gente está trazendo junto, né, eu acho que é uma coisa muito importante. Vamos trazer uma dor aqui, né? Que algumas pessoas questionam a regulamentação profissional. Eu acho que você, como presidente do conselho, não questiona. De modo algum. E eu, como atuante da regulamentação lá atrás e defensor do sistema, sou um defensor do sistema, deixo isso muito claro. Quiser criticar, pode criticar, fica à vontade. Estamos à disposição para conversas, né? E como é que a gente lida com isso? Como é que o CREF hoje lida com isso? O sistema Confef-CREFs lida com isso? Olha, eu acho que são 2 situações, Fábio. O primeiro delas é o seguinte: eu estive na HFA, participei de um advocacy que teve ali, e onde estavam, salvo engano, 17 associações internacionais discutindo justamente as profissões em seus países. Vou participar agora em Rimini também, é o mesmo assunto, o mesmo estilo, lá serão 25 países. A Inglaterra, você forma um personal trainer em 2 horas, em 2 dias. Ele faz a prova num dia, no outro dia ele está aprovado. 2 dias. Eles estão com um problema enorme. Os outros países têm todos os sistemas também por empresas regulamentadoras que fazem cursos, você conhece bem, cada país tem... Quando chega o Brasil e fala que a gente tem um curso que é uma profissão regulamentada, quando a gente chega e a gente fala que a gente tem uma profissão regulamentada pelo Ministério da Saúde, né, os olhos crescem. Porque tudo tem ônus e bônus.
né? Então, se lá existe uma facilidade, não existe uma isonomia do mercado. Pois é. Hoje, nós temos, através da CAD, e tenho que fazer esse jus aqui, muito trabalho juntos com a Hilton, inclusive. Perfeito. Né? Nós somos, eu não sei quantas vezes a gente foi para Brasília para discutir a reforma tributária, para poder saíssem as academias da reforma tributária. E isso, com muito custo, nós conseguimos. Com muita reunião, catando muito deputado, catando muito senador e mostrando o quanto isso ia impactar o setor, né? Mas você só consegue isso porque você tem uma profissão regulamentada. Você tem uma representatividade de 600 mil pessoas envolvidas no sistema, mais 40 ou 50 mil CNPJs envolvidos no sistema, e você se torna uma cadeia produtiva eficiente e controlada, porque você tem um órgão que, entre aspas, regula essa profissão, né? Então, veja, por mais que as pessoas falem, poxa, mas precisa de ajustes, talvez acho que a gente esteja vivendo num novo momento. Há uns anos atrás, nós fizemos licenciatura plena, depois houve uma movimentação da licenciatura e do bacharel, e talvez, neste momento, em virtude da evolução de tudo que está acontecendo no mercado e de tantos braços que a educação física atingiu, talvez precise de uma nova movimentação. E o sistema tem que discutir isso. Eu acho que a sociedade tem que discutir isso. A gente não pode simplesmente falar, vamos proteger, vamos proteger, vamos proteger, simplesmente falando pode ou não pode. Eu acho que é hora de discutir isso de novo. Sim. Se você me perguntar assim, qual é o caminho, eu ainda não sei. Mas eu acho que tudo na vida tem um tempo e a gente precisa redefinir algumas coisas. O mundo né? muda, a gente o mundo muda aberto, e a gente precisa tem que estar aberto a discutir. Exatamente. Se vai mudar ou se não vai mudar, eu não sei. Mas a gente precisa discutir isso. Talvez chegou a hora de discutir. Agora, é fundamental a gente ter, com o mercado fervescente do jeito que está. Imagina se não tivéssemos a regulamentação. O que estaria acontecendo lá fora? Pois, né? Porque qualquer um poderia entrar e falar, eu sou um personal, eu sou um professor de esporte, eu sou um técnico, eu sou... Então, assim, regulamentar a profissão, né, é muito importante. E eu vou te falar por quê. Porque é justamente o órgão que a gente recebe os processos éticos, né? E a gente não imagina, né, o que acontece nos processos éticos em termos de abuso à mulher, né, de pedofilia. Então, assim, se ele não é uma profissão regulamentada, quem vai regulamentar esse cara? Quem vai botar ordem nisso? Quem vai ajudar e vai defender a sociedade nesse sentido? Então, é um lado que ninguém pensa, né? Então, assim, a partir do momento que você tem a regulamentação, você tem um órgão que possa discutir e tecnicamente falar, isso está certo, isso está errado. Ah, aconteceu um acidente. Estava tudo correto? Os procedimentos foram corretos? Foram feitos de forma... Ok. Não, estava tudo errado. Então, quem vai assumir essa responsabilidade? Então, a gente precisa entender que uma profissão regulamentada ela tem um espaço, ela tem responsabilidades muito maiores. Né? E é por isso que eu acredito muito nessa regulamentação. Perfeito, perfeito. Nossa, um alinhado. Fico feliz, fico muito feliz de escutar isso, sabe? Entrando numa reta final aqui do nosso papo, tem o que você acha, como é que você enxerga que o mercado vai exigir nos próximos 5, 10 anos dos profissionais de educação física? Puxa, que pergunta difícil, hein? Essa é difícil. Fábio, eu acho que assim, nós temos a chegada da tecnologia que a gente encontrou na Alemanha, na FIBO aí, né? A tecnologia voando, né? Mas o papel do professor, ele é o papel do professor. Eu acho que a gente é uma profissão que a gente cuida de gente. Até a humanidade está caminhando em virtude da tecnologia, essa é uma opinião muito pessoal minha, não é a do presidente, mas é a minha pessoal. Perfeito. Né? A humanidade está caminhando para o isolamento. Hoje as pessoas moram muito mais sozinhas, as pessoas fazem tudo muito mais sozinhas, as pessoas usam, mercado no aplicativo, comida é no aplicativo. Esse isolamento vai ter um limite. Né? E a atividade física é o lugar do reencontro. A academia é o lugar do encontro, o clube é o lugar do reencontro. Né? Eu acho que esse nicho que a gente tem, essa facilidade que a gente tem de contactar pessoas, de se conectar com as pessoas, faz do profissional de educação física um diferencial enorme. Né? Que eu acho que sempre fez. Porque na escola, a maioria dos profissionais de educação física era um professor mais querido. Justamente porque tinha essa conexão com o aluno. Né? Isso nunca foi apagado. Né? Isso nunca foi escondido. Só nunca foi dito. Né? Sempre foi afetivo, né? Sempre foi afetivo, sempre foi afetivo.
É o cara que conversa, é o cara que entende o outro lado, é o cara que no desafio fala, dá a mão aqui, vem para cá. Esse acolhimento, ele sempre existiu. E eu acho que neste momento, que a humanidade está caminhando para esse isolamento natural, porque é uma coisa que quando a gente percebe, a gente está morando sozinho, a gente está se isolando, você reencontra as pessoas. Né? E esse reencontro vai ser na academia, vai ser na praça, onde vai ter a aula do Tai Chi, da reconexão humana. Eu acho que a gente tem na mão uma reconexão humana capaz que é imbatível. Né? E o cara que sabe lidar com essa conexão, que tem esse carisma, que entende esse contato, ele é insubstituível. Né? Então, assim, a gente vê tanta gente fazendo terapia. Mas por que você não está? Porque eu tenho uma confiança com o meu psicólogo, meu terapeuta. E com o profissional de educação física é a mesma coisa, essa confiança ela é muito maior. Né? Porque ali você está tratando de um problema, aqui você está tratando de saúde. Nós estamos promovendo saúde, nós estamos promovendo bem-estar. A hora que eu começo a motivar todas as enzimas e endorfinas que a gente pode promover no corpo da pessoa, ela sai muito melhor. Quantos anos você convive em academia? Eu sempre falo, hoje falo menos com o meu cliente, mas eu sempre falo, você nunca se arrepende de ter ido fazer atividade física. A gente se arrepende, hoje não fui na academia, puta, não tive tempo, não sei o quê. Agora, às vezes a gente vai empurrado, mas você sai de lá e fala, putz, ainda bem que eu fui. Verdade. A gente nunca se arrepende de ter ido. A gente se arrepende de não ter ido. Né? Então, eu acho que a gente tem isso a nosso favor. Né? Agora, como é que nós vamos explorar tudo isso? Puxa, esse é um... Né? Mas eu acho sensacional, porque assim, um ponto legal assim, do que você falou, e eu quero reforçar um ponto, que é assim, o Brasil está crescendo muito, né? Os dados, inclusive, mostram isso, está crescendo muito no interior. Né? As academias estão sendo muito construídas no interior. E eu vou dizer para você uma coisa. Antigamente, se montava uma academia de um porte X para uma cidade, pelo menos, de 150, 200 mil habitantes. Hoje, 90, aquela mesma 70. Estrutura, 70, 50, verdade. 60... E você sabe o que está acontecendo? Essas cidades não tem shopping center. Você sabe onde as pessoas se encontram? Na academia. Na academia. É o ponto de relacionamento. Então, esse ponto é um negócio fenomenal. Nós somos hoje um centro de relacionamento e que cada vez mais, por mais que a pessoa esteja isolada grande parte do seu dia a dia em casa, vai ter um momento que ela vem para a academia para se relacionar. Eu vou te dar um dado interessante e um fato que aconteceu, inclusive ontem, que eu encontrei o rapaz no encontro lá que nós estávamos. O Piauí, o CREF do Piauí, ele tem um TAC com o Ministério Público, porque as academias que existiam no Nordeste não estavam encontrando profissionais de educação física. Em virtude do curso de bacharel e de licenciatura, o Piauí foi obrigado a fazer um TAC por 2 anos, permitindo que os alunos que eram formados em licenciatura, enquanto estivessem cursando o curso de bacharel, podiam atuar nas academias, porque não tinha esse profissional. Por quê? Porque havia uma escassez de academias no Nordeste. E por uma questão talvez mais simples ou até de mercado, como eu falei aqui, a gente tinha 2 opções no começo, o cara opta em fazer um concurso público. Então ele vai para a licenciatura para poder prestar um concurso público e trabalhar na área, tanto para o município quanto para o estado. Ontem, conversando com um rapaz no evento, ele é do Nordeste, e eu conversei com ele há uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás. Ele bateu um papo comigo e a gente conversou um pouquinho, eu troquei um pouco de experiência com ele e ele acabou se afinando comigo. E ele tinha 3 academias. Eu falei, eu tenho 3 academias. Ontem eu encontrei com ele e falei, e aí, quantas você já tem? Ele falou, estou indo para 14. Então, assim, o mercado cresceu nos lugares que não existiam. Exatamente. Nós deixamos de ter as academias em São Paulo, Rio Grande e Centros, e estão indo para o interior, não só de São Paulo, mas para o país inteiro. Né? Então, assim, isso é um sinal, isso é um indicativo de que o mercado está voando, né? E que as pessoas estão indo buscar a academia. E as pessoas vão não só pelo exercício, as pessoas sempre foram, talvez isso pareça grosseiro, mas né, as pessoas vão para a academia para se verem e serem vistas, sempre fez parte, isso sempre fez parte. Né? Isso não é malicioso. Não. As pessoas vão para ter relacionamento social. Né? Academia é um espaço biopsicossocioafetivo. Exato. As pessoas vão para se encontrar. Exato. É um fenômeno de relacionamento interpessoal e isso é importante, né? Porque por meio disso as pessoas se tornam mais saudáveis. Saúde não é simplesmente ter um músculo forte e redução de tecido adiposo. A questão é o que você falou, né? Fitness ou wellness? O fitness ele é uma parte dentro do wellness. Então é o contexto do bem-estar
né, global do ser humano. E aí as questões sociais, emocionais, afetivas e biológicas, elas estão integradas, né? E elas fazem parte, né? Mas assim, se você pudesse deixar uma mensagem, né, para as pessoas sobre o legado da educação física, que mensagem você deixaria? Puta, Fábio, eu sempre acreditei muito na educação física, sempre acreditei muito no meu trabalho. Né? Eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz. A gente não pode fazer porque alguém falou ou porque aquilo pode te dar um benefício. Você tem que fazer porque você tem que acreditar naquilo que você faz. Porque quando você acredita naquilo que você faz, você joga toda a energia possível. E a hora que você joga energia, a coisa começa a produzir. Né? Porque é verdadeiro, porque é honesto, né? Porque aquilo tem um objetivo. Né? Então, eu acho que esse é o único legado que a gente pode fazer. Né? Você acreditar naquilo que você faz. E por mais que as pessoas vão te desanimar muitas vezes, né? E vão desanimar, e não talvez por maldade, elas vão desanimar porque a experiência delas foi ruim, mas isso não significa que a sua não vai ser. E acreditar em sonhos, né? A gente precisa acreditar naquilo que a gente é capaz. Né? Eu vou ser honesto para você, algumas vezes como eu falei para você, eu fui muito feliz na educação física, eu sou muito feliz na educação física. Eu não sonhei chegar onde eu cheguei, Fábio. Não que eu seja um super, ultra, nada disso. Né? Eu sonhei um dia em ter a minha academia, né? em trabalhar ali na cidade de Santo André, né? Mas o mundo foi maior. Né? Então o mundo acabou sendo muito assim. Mas isso eu acho que foi fruto de ser honesto naquilo que eu acreditava, de honesto no meu trabalho. Eu trabalhei durante 20 anos com educação física escolar. Né? Então, assim, eu encontro meus ex-alunos, hoje eles são meus alunos nas academias, né? E é legal você ouvir o cara falar para você, professor, foi você que despertou a importância de fazer atividade física. Isso é muito, isso não tem isso não tem preço, né? Então eu acho que acreditar no que você faz e não deixar um legado, se é nesse sentido, eu acho que é acreditar e fazer por você, não fazer pelo resultado. O resultado ele é consequência daquilo que você faz hoje. Então eu acredito muito nisso. É isso aí. Tá aí, ó. Você entendeu por que é um samurai? É exatamente por essa razão. Tem disciplina, tem seriedade, tem sinceridade, tem lealdade à profissão. Pô, parabéns, cara. Parabéns pelo seu trabalho. E, ó, muito obrigado por você estar com a gente. Obrigado pelo que você está fazendo pela educação física. Você também faz e faz muito. Fez e faz, continua fazendo. Obrigado mesmo. Obrigado, foi um show. Foi bom, adorei. Muito legal. Obrigado, viu? Bacana.